Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Sexta-feira, 27 de setembro, estamos aqui fazendo mais um culto na Usinagens Afonso, com os irmãos Jefferson, Daniel. A Ariane está fazendo a gentileza de filmar. Eu pedi para filmar porque eu quero registrar essa mensagem, não quero que ela seja perdida. Então, vamos fazer isso pela primeira vez. Bom, tudo bom, Daniel? Tudo. Bom, hoje eu queria falar sobre 4 P's. P, letra P. Amém? Amém. Vamos ver se a gente vai conseguir ficar no 4 ou se vai alongar. Eu, mais uma vez, repito, pedi para registrar, porque é uma mensagem que a gente vai fazer um estudo e eu quero que fique registrado para muitos anos e vai ter muita informação. Então, tá? Eu vou correr um pouco. Primeiro P na nossa vida, eu quero chamar a atenção, é o P de perigo. P de perigo e também um P de um problema, ou seja, um perigo é um problema para cada um de nós e que representa um perigo. E aí eu proponho para abordar essa questão do perigo, eu vou citar aqui rapidamente alguns personagens, olha o P de novo aí, ó. Ao longo vai surgir um monte de P que não estava previsto, mas personagens que a gente tem que olhar e falar assim, ó, será que eu estou fazendo isso? Então vamos lá, agora vai ser rápido, eu vou apertar o botãozinho aí, vai ser bem dinâmico, ok? Vamos lá. Primeiro o personagem é Balaão. Você sabia que Balaão era um profeta? Balaão era um profeta, que apesar de ser advertido por Deus, tentou amaldiçoar o povo de Israel por ganância. Números 22, 24. Então, vou ter que ser rápido, né? Então tem um perigo da ganância. Tomé, ele duvidou. Eu estava até ouvindo com a minha filha hoje. Ele falou assim, eu só acredito se Jesus aparecer para mim e mostrar a mãozinha. Então, outro perigo, da dúvida, dando continuidade. Judas Iscariotes, ele está aqui no nosso rol também. Ele traiu, né? Por 30 moedas de prata, ou seja, eu coloco aqui, olha outra P aqui, P de postura moral. Um exemplo de um crente, estava ali, ele era um dos 12 discípulos, um crente sem qualquer tipo de postura moral. Temos Saul, o primeiro rei de Israel, outra vez o P aí, que começou bem, mas foi desobediente a Deus e se deu mal. Crente, deu problema. Sansão, e desculpa, irmãos, ó, o Tomé em João 20, 24, o Judas, Mateus 26, 14, Saul, 1 Samuel 15, tem a história dele lá. Sansão, Juízes 16, problema do Sansão, fraqueza diante da tentação. Lembrando que eu estou no tópico do perigo, do problema, o Sansão, o problema dele foi a tentação. Ananias e Safira, falta de sinceridade na fé. E eu queria que vocês fizessem um exercício assim, né? Uma autoavaliação. E será que isso acontece? Será que isso acontece? A falta de sinceridade na fé? Exemplo de Ananias e Safira em Atos 5, de 1 a 11. Davi, e eu falo com todo respeito, mas ele adulterou e matou Urias. Aqui já é um caso assim, um perigo talvez da prosperidade. Olha o P de novo aí, não era nem para vir, mas veio. Perigo da prosperidade. O Davi caiu. Quando ele estava no momento mais próspero, ele foi capaz de fazer o pior pecado. Olha o P de novo aí. Pedro teve medo. No mesmo dia que ele falou, nunca te negarei, Jesus virou para ele e falou assim, antes de amanhecer você vai me negar 3 vezes. Ele negou por medo. Também, isso está em Mateus 26, 69, 75, falo com todo respeito do nosso exemplo, Pedro. Só um comentário aqui, estava ouvindo com a minha filha, João e Pedro correndo, né, falaram que Jesus tinha ressuscitado. João correu primeiro, mas ele chegou e não entrou. O Pedro chegou depois, mas chegou entrando. O Pedro era demais, né? Salomão foi o cara mais sábio que já existiu. Qual foi o problema dele? Desviou-se da fé ao se casar com mulheres estrangeiras. Perigo. Isso está em 1 Reis 11. Adão,
Gênesis 3, desobedeceu. Arão estava irmão de Moisés. Ele viu tudo acontecer, porque Moisés falou para Deus assim: não tem condição, Deus, eu sou gago. E Deus falou assim: não, o teu irmão vai contigo. Então ele viu tudo, ele viu todas as pragas, ele atravessou o Mar Vermelho. E quando Moisés subiu para pegar os mandamentos, o povo pressionou e ele derreteu o ouro que o pessoal tinha dado como despojo e fez um bezerro de ouro. Olha só, irmãos, né? Isso é Êxodo 32. Gideão, todo mundo fala, né? Sou eu contigo, varão valoroso. Gideão, né? Gideãozinho. Ele, no final da vida dele, ele fez uma estátua e deixou o povo idolatrá-lo, né? Desviando-se. Sabia? Gideão se desviou no finalzinho. Está lá em Juízes 8, de 24 a 27. Sacerdote Eli, que criou Samuel, ele já deu mole com os filhos dele. Perigo, ó, falhou ao não disciplinar seus filhos. Então eu estou correndo aqui, vou dar uma pausa aqui para quem está assistindo o vídeo. A ideia é a gente fazer aquela autorreflexão e entender às vezes que a gente está num ambiente que a gente está cercado de, talvez, um ambiente com essas características, para a gente ficar esperto. Lembrando que o tópico 1 é o perigo. Eli, 1 Samuel 2, né, e o caso dos filhos dele lá no 22. Jonas, ele não quis obedecer a Deus, porque ele falou o seguinte: se eu mandar a mensagem, o povo vai se salvar, eu não quero que o meu inimigo se salve. Desobedeceu. Está lá em Jonas, aí todo o livro, Jonas de 1 a 4. Acabe, ele era rei de Israel, ele era para não ser tão mal não, mas ele promoveu a idolatria e perseguiu os profetas. Olha quanto pior, isso aqui não era combinado não, ó. Promoveu a idolatria e perseguiu os profetas. O título hoje, eu vou perguntar o título, você vai lembrar que é 4 P's, Daniel. Vários P's. Vários P's. Acabe então, cara ruim. E aqui agora, Demas, eu confesso que eu estudando a palavra, me surgiu um Demas. Você sabe quem foi Demas? O Demas era fechamento com Paulo. O Demas era parceiro de Paulo. Ele foi citado ali numa carta, manda um abraço para o Demas. Mas em 2 Timóteo, Paulo fala, o Demas abandonou. Aí fala até assim, pode abrir por favor? É 2 Timóteo 4,10. Eu vou dando a continuidade quando você fala assim: achei, o Demas, ele largou a fé por amar o mundo. Amou o mundo, falou: ê, mundo bonzão. O Paulo preso, ele era fechamento de Paulo, ó, deu linha. Então, ao longo da nossa caminhada, Daniel, fica de olho, a gente pode estar cercado de Demas. Enquanto o irmão acha ali o 2 Timóteo 4,10, fala aí pra gente. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Então ele abandonou por quê? Amado o mundo. Amado o mundo presente. Uzias, e olha aqui, gente, eu não estou trazendo endemoniado não, tá? Eu só estou trazendo aqui gente que era para dar um bom testemunho, né? Uzias, por exemplo, os reis de Judá eram da linhagem de Davi. Os reinos de Israel já eram um pouco atribulados, porque Salomão não foi correto, o reino dividiu e aí entrou idolatria no reino do norte. Mas Uzias era um rei do sul e o cara era bom, rei bom. Olha o que ele fez, foi orgulhoso e tentou queimar incenso no templo, algo que apenas os sacerdotes podiam fazer, e foi punido com lepra. Então, orgulho. Caim, agora eu quero separar aqui Caim e Joás. Caim e Abel, os 2 filhos de Adão, mas o Caim matou seu irmão, falhando-lhe tanto moralmente quanto espiritualmente. E Joás, aí agora eu quero falar rapidamente de Joás. 2 Crônicas 24. E eu vou falar por que é importante. Tenta abrir, por favor, Mateus 23, 35. Todo mundo já sabe que Jesus falou que o sangue de Abel ia ser requerido. Alguém já viu essa expressão? Sim. O sangue vertido que o Caim matou Abel, o sangue dele escorreu. E o sangue tem uma coisa muito importante na Bíblia. Jesus verteu o sangue dele.
Enquanto o irmão acha, 23, achou aí o 23, 37. 35? Vê se é o 35. 35 diz: Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Não é essa, mas a gente vai achar. O fato é o seguinte: Jesus disse: o sangue de Abel e o sangue de Zacarias, filho de... Aí não está o nome Joiada, mas é esse Zacarias aqui que eu vou contar a história rapidamente de Joás. Promessa a Davi: tua descendência será toda da tua linhagem. Davi falou: nunca faltará descendente ao seu trono. O Acabe, malvadão, mandou matar toda a descendência, não ele, a filha dele, a Atalia, a filha de Acabe. Esconderam Joás. Ele era da linhagem, filho, foi o único da descendência de Davi. O sacerdote Joiada guardou ele, arriscou a vida dele, cuidou dele. Quando Jeú, rei do norte, fez justiça e matou toda a descendência de Acabe, inclusive essa Atalia, agora está me faltando o nome, mas foi a única mulher rainha de Israel, no período ali, o rei quinto ou o rei sexto. Ela reinou por 6 anos. Era má. Ela mandou matar todo mundo que era descendente de Davi. O Joás assumiu o reino. E enquanto Joiada, que era o sacerdote, viveu, ele foi um bom rei. Quando Joiada morreu, o cara virou o cão chupando manga e matou o filho de Joiada, o Zacarias, ok? E que Jesus fala, quando ele fala do sangue de Abel, ele fala o sangue de Zacarias. Então, o que eu quero dizer aqui? O Joiás, qual foi o perigo dele? Ele era bom só quando estava perto do Joiada. Tá pegando, irmão? Dá para pegar essa palavra e jogar para sempre, para frente, né? Eu vou ter que correr. Então esse é o primeiro P dos perigos. Amém, Daniel? Agora eu vou rapidamente falar de postura. P de postura. E aí eu vou fazer uma brincadeira. Às vezes quando a gente quer falar de Deus, alguém fala assim: vai lá o pastor. O meu sogro deve ver esse vídeo aqui. Quando a minha esposa falou que ia casar comigo, ela falou assim: você não vai casar com o pastor, não. Se você casar com o pastor, você não é mais minha filha. Eu não era pastor, eu era uma pessoa normal. Acabou que quem dera um dia. E às vezes a gente passa com a Bíblia: vai pastor. Então eu aceito a brincadeira, porque o P tem que ser de pastor, não de pilantra. Sim. P de pastor, não de pilantra. E a Bíblia fala o que é ser um pastor. Pastor, e aqui está em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, pastor, ele é irrepreensível, tem que ter uma reputação íntegra. Então, se alguém aí pegando a palavra para pregar e ele não é irrepreensível, ele não podia estar fazendo isso. Marido de uma mulher só, temperante, ou seja, equilibrado, sóbrio, deve ser um cara sério, responsável, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, mas amável, não contencioso. O que é o contencioso? Aquele cara argumentativo, briguento, tá toda hora. Inclusive eu falei no último culto aí, se a gente pedir desculpa certo, desarma e o Espírito Santo faz a obra. Então tá aqui, não contencioso. Aí vai a dica até para os maridos. Olha o meu ministério aí, maridos, não sejamos contenciosos. Pede desculpa estando certo. Não amante do dinheiro. Não deve ser ganancioso. Olha o Balaão lá, ganancioso. Governar bem sua própria casa. Não neófito. O neófito é aquele que fica orgulhoso. Tipo assim, pastor neófito é aquele tipo assim, o cara fica todo orgulhoso. E ter bom testemunho dos de fora. E o Tito 1, de 5 a 9, ele fala a mesma coisa, só que ele coloca assim: filhos crentes. Eu sei que é difícil, né? Mas está escrito na Bíblia: não arrogante, não irascível, não ganancioso por lucros desonestos, amigo do bem, sóbrio, justo, ok? Então eu quis trazer isso. O primeiro P do perigo, a gente viu aqui exemplos a não serem seguidos. O P, vamos aceitar a brincadeira: pastor, vai pastor, beleza, aqui, se pastor ser isso aqui, sejamos, né? Ao invés de sermos pilantras. Agora, para terminar, rapidamente, André, mas como é que a gente consegue isso? 3, presença do Paracleto. Sabe o que é Paracleto, Ariane? Não. Sabe o que é Paracleto? Espírito Santo. É o nome do Espírito Santo, Paracleto. Depois você digita aí no Google, Paracleto. Então, eu fiquei assim: poxa, mas está faltando um P. Eu quero falar do Espírito Santo, não vai dar, não vou fazer essa brincadeira do P.
E Deus falou, não, é o Paracleto. Então, sem o Espírito Santo, Ariane, vai ficar isso aqui, ó, falácia. Eu queria compartilhar o seguinte, hoje em dia, a gente está vivendo dias que não dá nem para conversar assuntos muito polêmicos, porque se a pessoa do outro lado não tiver o Espírito Santo, não vai adiantar conversar. Por exemplo, transplante de mudança de sexo em crianças na USP. Se você for falar contra, vai chegar um cara e vai falar assim, mas por quê? Qual o problema? Isso aí, é cota de trans na UF 2%. Se você for falar contra, qual o problema? Não tem problema nenhum. Então a gente não está podendo. E eu não estou fazendo juízo de valor não, para deixar claro aqui. Só estou falando que se a gente não estiver conversando com alguém com o Espírito Santo, o que a gente falar, a outra pessoa não vai entender e vai virar confusão. Eu tenho isso para mim, tá, gente? Se alguém discorda, acha que ainda dá tempo para conversar com as outras pessoas que não têm Espírito Santo, boa sorte, tá? Então, que a gente possa buscar o Espírito Santo para a gente ter a sabedoria, a força, para a gente mostrar a postura do pastor, vai pastor, e não o dos casos que eu disse aqui. E termino. P de prova, Ariane, mas P de promessa. Tem muita gente na luta. Hoje eu fui fazer fisioterapia. Fiquei lá fazendo choquinho. Ô, gente, muita gente sem andar. Tu vê que o cara tá ali. Você vê as pessoas, acho que no hospital era uma fisioterapia. Talvez se eu fosse no hospital público, é muito pior. Ficasse vendo ali emergência. Então, tem muita gente na prova. Eu tenho um cunhado que ele dirige muito e ele tá com um problema parecido com o meu, só que o dele tá doendo muito. Ele não tá conseguindo trabalhar. E ele tá desesperado, casado novo, tendo que trabalhar, trabalha com o braço dele não tá podendo, e também cristão. E aí, como é que a gente fala? Eu falo para ele, Breno, um abraço, Breno. P de prova, mas P de promessa. E aí eu vou terminar. Se você reparar, eu não citei nenhum exemplo aqui, eu fiquei pesquisando de exemplos ruins. Nenhum tinha assim, esse camarada fez isso porque a prova dele era muito grande, ele desviou e começou a fazer bobagem. Não. Se você reparar, é ganância, é dúvida, é o Judas lá que não precisava fazer o que fez, o Saul não precisava fazer o que fez, o Adão não precisava fazer o que fez. Então, o que eu quero dizer com isso? A prova vai passar, que a gente possa ter, através da presença do Paracleto, que é o Espírito Santo, a resistência para vencer a prova. Mas me chamou a atenção, não teve um aqui. O Demas, o Paulo não escreveu assim, Demas me abandonou porque a prova era muito difícil para ele, mas porque ele amou o mundo. Entendeu o que eu quero dizer, Tó? Então, que seja uma mensagem de ânimo, porque Deus não desampara. Ah, André, mas eu tô no meio, espera um pouquinho, não desista, que você vai vencer, Deus vai dar o escape, porque é o que eu falo, as tentações, Deus não permite a tentação de ninguém maior que a capacidade de vencer, e a provação também, Deus não prova ninguém maior do que essa capacidade. Então, eu só queria dizer esse primeiro tópico, e para terminar mesmo, a vida não é festa. A vida não é festa, Daniel, a vida é guerra. E aprove a Deus que fosse uma guerra. Então a gente vive a guerra para celebrar a festa. Quem inverte o papel, não, a vida é uma festa, acaba na guerra e em situações piores. Não estou falando que, então quer dizer, não, a gente tem que aproveitar os momentos com a família, a gente tem que, comer uma boa comida, passear, ir à praia, mas, poxa, André, aconteceu isso mesmo, o seu braço está doendo, Deus, foi a prova que Deus permitiu. O meu marido, ele foi a prova. Vamos lá, vamos pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar o direcionamento, né? O Espírito Santo dá o direcionamento, mas eu só queria chamar essa atenção. A vida, ela é uma guerra que, se a gente vencer, a gente chega na festa, onde não haverá nem pranto, ao pé de pranto aí, nem dor. Amém? Eu queria registrar. Por que isso? Porque é uma mensagem que tanto é uma mensagem de ânimo, mas também de vigilância. Amém? Amém. Então,
Pode dar o